Amém. Vamos dar início ao estudo da Paraxá Lechá. Paraxá que significa vai por ti mesmo. Paraxá importantíssima, porque em uma Paraxá acontece tudo que vai definir o futuro da nação de Israel. É nessa Paraxá que o Eterno fala: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É nessa Paraxá que o Eterno manda Avraham Avino ir por ele mesmo para a terra que ele irá mostrar. E aí os nossos sábios que falam que Avraham Avino se torna o primeiro hebreu, porque a palavra hebreu significa peregrino, andar, vagar, então ele se torna o primeiro hebreu. Também é nessa Paraxá que o Eterno muda o nome de Avram para Avraham. Ele coloca uma letra Re no nome de Avram e também muda de Sarai para Sara. Também coloca uma letra Re no nome de Avraham e de Avram e de Sarai. O nosso irmão que gosta muito de gematria, já deve ter pesquisado bastante sobre isso, mas o que eu acho interessante é que ele acrescenta a letra Re, que é o nome que faz parte do tetagrama sagrado, né? E o Re, o Vav e o Re. E o engraçado é que os primeiros patriarcas da nossa nação, os nossos primeiros pais, Avraham e Sara, um recebe um Re e o outro recebe um outro Re, e o nome do Eterno tem dois Re, né? Então é como se fosse um para cada, e ele chama pelo seu nome Avraham e Sara. Outra coisa interessante é que se você somar o Re, que é 5, de Avraham, e o Re de Sara, vai ter 10, que é Yud, que também é a primeira letra do nome divino. E também é sabido que, por exemplo, a abreviação do nome, ele seria também um Re e um Yud. Mas só quando você coloca o Yud, já representa o nome do tetagrama. Então só o Yud, que é a junção das duas letras, já está relacionado ao nome do Eterno. Tem um estudo que eu me lembrei agora, eu nem estava lembrado, talvez tu saibas, que eu não sei de cor, mas eu sei que tem relação. Que esse nome Re, essa letra Re do nome de Avram e do nome de Sarai, que foi acrescentado, ele foi perdido por Adão e Havá no pecado, quando eles foram expulsos do Gan Éden. Então eles perderam essa letra Re, e essa letra Re agora foi reacrescentada em Avram e em Sarai, para que a partir deles fossem formados os Bnei Israel. Existe uma letra Re que ela fica pairando porque ela foi separada do tetagrama sagrado na queda de Adão. E aí, quando Avram passa a se chamar Avraham, ele recebe esse Re, assim como Sarai passa a ser Sara, ela também recebe esse Re. E aí é como se agora o tetagrama que estava separado, o Yud e o Re, e o Vav e o outro Re, ele agora em Avraham e em Sara, eles foram unificados novamente para juntar o tetagrama. E esse também é o Re de quando Yehoshua recebe o nome de fato Yehoshua. E ele também falou sobre o Shabat. Shabat, que tem a raiz Shavu, que é como se esse Re ele está separado da palavra Shabat. E aí quando entra
É como se eu falasse, o Shabat ele vai trazer o Re novamente. Sim, o retorno universal. Shalom, Nora, minha sogra. E aí, agora sim, tem mais coisas nessa paraxá gigantes. A gematria de Avram é 243 e quando ele recebeu o Re passou a ser 248, que é o número completo de órgãos segundo os sábios. Mas, além disso, essa paraxá ainda fala sobre a questão das disputas entre Abraão e Ló, dos pastores, aonde Ló escolhe as planícies de Sodoma. Nessa paraxá também vai falar que aí Ló ele é capturado e aí Abraão começa a lutar contra os reis que capturaram Ló, resgata Ló e aparece uma figura muito emblemática chamada Melquisedeque, que em hebraico Melech Tzadik. E aí Melquisedeque, que era rei de Shalem, sacerdote de El Elyon, Deus Altíssimo, abençoa Abraão, e aí Abraão passa então a exercer o seu chamado, vamos dizer assim. Então, como nós não tivemos o estudo da Paraxá Noa, eu queria falar algumas coisas relativas ao final da Paraxá Noa, e aí entramos no início da Paraxá Let Lechá. E aí eu vou pedir licença a vocês, que eu vou falar muito de Midrash. Vou falar muito do Midrash agora. Porque o estudo do Midrash, quando você lê a Paraxá Noa, e de repente o final da Paraxá Noa traz a genealogia de Shem. E agora na Paraxá Let Lechá já começa Abraão. Então tem um vácuo aí que você às vezes não entende muito bem quando você lê a Torá escrita. E aí precisa do auxílio da Torá oral, e aí por isso que eu vou usar muito Midrash hoje. Inclusive Abraão já aparece com 75 anos. Tem um gap de tempo aí gigante. Bom, primeira coisa que nós vamos ver no Midrash é uma figura chamada Nimrod, que aparece também na Paraxá Noa. E Nimrod é esse que reúne o povo daquela época para construir a Torre de Babel, certo? A grande questão ali na Torre de Babel era que Nimrod, ele era o Alexandre o Grande daquela época. Ele era o Napoleão. Ele era o Egito. A Torre de Babel, que veio a se tornar Babilônia, era a grande potência do mundo pós-diluviano. Babilônia era o Egito daquela época. Era Roma, era Grécia. Era os Estados Unidos. Era a potência econômica e a potência de guerra. E Nimrod era o governante nessa época. Tu quer falar uma coisa? Isso. Nosso irmão falou que Nabucodonosor vem da linhagem de Nimrod. Então Nimrod, ele se considerava um semideus. Nimrod, ele foi o primeiro semideus que existiu na história. Essa história de Zeus, que coabitou com a mulher e nasceu um homem muito forte, Hércules, tudo isso vem de Nimrod. Inclusive a Trindade Santa vem de Nimrod. Porque Nimrod, ele se casou com uma mulher e ele teve um filho, e depois que Nimrod morreu, na verdade, essa mulher traiu ele, e ela, para não dizer que tinha traído o rei, disse que o filho
era a reencarnação de Nimrod. Esse era chamado Tammuz. Então, Nimrod era Deus, Tammuz era o filho de Deus, um semideus, e ela era adorada como rainha dos céus, Samires. Então, a idolatria começou aí, com Nimrod e com Tammuz. E Abraão, diz o Midrash, que os sábios de Nimrod receberam a revelação que Abraão nasceu e queria acabar com a idolatria. E os sábios alertam ele e ele tenta matar Abraão. E Abraão ele é criado escondido. Depois Abraão cresce e aí começa a confrontar Nimrod contra a idolatria. Nimrod se revolta porque Abraão destruiu os ídolos do seu pai, Tera, e tenta queimar Abraão numa fornalha ardente, muito parecido com Daniel. Acontece que Deus opera um milagre na vida de Abraão. Abraão é jogado na fornalha e Abraão sai vivo e ileso. E acontece uma outra coisa muito curiosa. O irmão de Abraão, Naor, e aí Naor, vendo que Abraão não morreu, Naor fala, se ele pode, eu posso. E Naor vai e entra na fornalha e é fulminado. Daí você entende o carinho e a preocupação que Abraão tinha com Ló, que era filho de Naor. Porque, embora não foi culpa de Abraão, Abraão pode ter se sentido culpado. Poxa, ele me viu e foi e fez a mesma coisa. Então, a partir dessa perseguição, Abraão ele vai estudar com um camarada muito interessante. Um camarada chamado Shem. Que na Parashá Noé abençoa Shem e diz, bendito seja o Deus de Shem. E abençoa Shem como sendo seu sucessor. E aí Shem, depois do dilúvio, ele começa uma casa de estudos chamada de Beit Midrash. Casa de estudos Beit Midrash de Shem e Eber. Se eu não me engano é Eber. Que era o neto ou era Ever. Ever era o bisneto de Shem. Então eles começam um Beit Midrash e Abraão, ele crendo no Deus único, lembrando que Abraão, em relação a Ever era o pentavô de Abraão. Abraão vai estudar no Beit Midrash com Shem e com Ever. Segundo os sábios, eu vou falar mais à frente, quando entrarmos em Jacó, quando Yaakov fugiu de Esaú, Yaakov também estudou na yeshiva de Shem. Shem ele morreu com 600 anos. É só você fazer os cálculos que está escrito na Torá. Eu não vou aqui passar cálculo por cálculo, porque nós não temos tempo. Mas para quem estudou, é só pegar lá o texto que fala com quantos anos Shem teve o primeiro filho e depois fala com quantos anos ele morreu. E ele morreu com 600 anos. Então, se você fazer a cronologia que está no final da Parashá Noa, você vai ver que bate, que Shem estava vivo quando Abraão tinha 75 anos. E também Shem estava vivo na época de Jacó. Então Shem ele foi o grande mentor de Abraão. E aí Abraão de Isaac e de Jacó. Inclusive, dizem que Isaac, quando Rebeca não conseguia ter filhos, foi para a yeshiva de Shem orar junto com ele. Pedir aquele clamor que a Torá fala foi junto com Shem.
Então, na verdade, existe um hiato da Torá que fala até Noé e Shem e recomeça com Abraão. Mas a linha das promessas de Deus, o ensino que Deus fez a Adão HaRishon, o primeiro Adão, foi passado ali em Gênesis 5 para toda a genealogia de Adão até chegar em Noé. Se eu não me engano, e na revista Vestinatan que eu postei no grupo, ele tem uma tabela que fala a toda a genealogia de Adão até Abraão, ou é de Abraão até, ou é de Adão até Jacó. E ele fala os anos que cada um viveu. E aí você consegue ver lá, quem não viu ainda, veja que está no grupo da Parashá Noa. Eu postei semana passada. E aí ele mostra que Adão viveu até o pai de Noé. Então ele trouxe ensinamentos a toda uma geração. E Noé trouxe os ensinamentos a Shem, e Shem ensinou a Abraão. Então não é que não teve uma continuidade. Deus se revelou a Adão, depois se revelou a Noé, depois se revelou a Abraão. Não, teve uma continuidade. E é por isso que, segundo o Midrash, e eu creio assim, Melquisedeque, que aparece lá na bênção para Abraão, Melquisedeque, rei de justiça, Melech Tzadik. Melquisedeque, ele é Shem, segundo o Midrash, e eu creio nisso. Melquisedeque, ele é Shem, filho de Noé, que era sacerdote de El Elyon. Veja, lá em Bereshit 5, qual é o último sacerdote listado da linhagem de Adão? Fala de Noé, depois de Noé fala Shem, Cã e Yafete. Quem recebeu a bênção de Noé foi Shem. Então Shem, ele era sacerdote de El Elyon, além de ser Melech Tzadik, rei e justo. E aí Shem que traz a bênção para Abraão. Quando ele vem da guerra dos reis, ele traz pão e traz vinho. Shem faz um kiddush com Abraão, que o vinho representa a bênção, alegria, e o pão, prosperidade e sustento. E ele fala agora, bendito é Abraão por El Elyon. Bendito seja o Deus de Abraão. E com o vinho e com o pão ele diz, você vai ter bênção, você vai ter alegria e você vai ter sustento. Eu estou te abençoando. Abraão era da linhagem de Shem. Abraão, Shem estava agora passando a bênção que ele recebeu de Noé para Abraão e diz, agora está contigo. Tu é a bola da vez, segue. E alguns sábios questionam por que Ever não recebeu a bênção de Shem para dar continuidade, visto que o Beit Midrash era de Shem e de Ever. E aí pense comigo, Ever já era o pentavô de Abraão. Shem morreu com 600 anos. Na verdade, não é que Ever não fosse merecedor de receber a bênção, mas Abraão ainda tinha 75 anos. Ainda tinha muitos anos pela frente. Teve Isaac com 100. Ever, se Shem tinha 600, Ever devia ter no mínimo 200 e poucos anos. 300. Então, na verdade, Abraão, que era da linhagem de Shem, ainda estava vivo. Possivelmente, se Shem morresse muito antes, com 300 anos, ele tinha dado a sua bênção para Ever.
e Ever seria sacerdote de El Elyon e traria bênção para outros de seus filhos, e assim o Eterno faria. Mas a questão é que Shem ainda estava vivo quando Abraão começou o seu ministério. Então, Abraão recebe a bênção direto de Shem, que recebeu direto de Noé. Era o último homem pré-diluviano ainda existente na terra. Ó, Shem teve Arpaxade, Arpaxade teve Shelah, Shelah teve Ever. Ever, Peleg, Peleg, Reu, Reu, Serug, Serug, Naó, Naó, Tera e Tera, Avraham. Tera já era idólatra. Então, quem me garante que Naor também não era? Serug. Eu sei que Ever estudava, era dono da Yeshiva Kushem. E aí a grande questão, Abraão agora começa a sua jornada recebendo a bênção de Shem, que era de Noé, que era de Adão. Então teve uma continuidade no plano original que Deus deu a Adão. E aí começa, embora essa bênção de Shem para Abraão vem depois, vem no capítulo 14. No capítulo 12, o Eterno já chama Abraão e diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, de ti farei uma grande nação. Mas não significa que Deus tirou Abraão da geração pré-diluviana. Na verdade, tem uma sequência que começa em Gênesis 5, continua na descendência de Shem em Gênesis 11, e agora segue por Abraão, descendente direto de Noé. E aí começa a história do nosso patriarca, aonde ele vai por ele mesmo, peregrina em Canaã. O Midrash fala que quando ele chegou em Canaã, Canaã era um deserto. Sabe Jerusalém, quando foi tomada pelos romanos? E dizem que aquela região que há 70 anos virou Israel, antes, quando estava sob domínio da Inglaterra, era um deserto e não tinha nada. Hoje é uma cidade próspera, porque Israel domina lá. Os filhos de Abraão que receberam a promessa do Eterno dominam lá. Mas antes era deserto. E os sábios no Midrash falam que quando Abraão chegou em Canaã, era um deserto. Agora já pensou? O Eterno diz para você: vai por ti mesmo para a terra que eu te mostrarei. Tu com 75 anos, pega a tua mulher, tu não tem filhos, pega o teu sobrinho, sai da terra do teu pai, mais de 600 km, para Fortaleza é 800. Então é como daqui para Mossoró, a pé. Dizem que ele fugiu de Nimrod. Mas para ele fugir de Nimrod, ele vai para qualquer canto. Ele vai pro Egito. Mas o Eterno disse: para a terra que eu vou te mostrar. 600 km para a terra que Deus vai te mostrar. Tu chega lá, é um deserto. E o Midrash fala que Abraão não questionou e não retrucou. Pelo contrário, nós vemos que Abraão foi muito próspero. Nós vemos que Abraão, o seu rebanho cresceu tanto que a terra já não suportava o rebanho de Abraão e o rebanho de Ló, a ponto deles se separarem. E a bênção que vinha para Ló vinha através de Abraão, porque logo depois, quando ele foi para as planícies de Sodoma, que eram mais bonitas, ele foi capturado e foi levado preso.
Outra coisa, Abraão chegou lá no local deserto e a sua tenda era aberta pelos 4 lados. Ele sabia o que ele passou peregrinando 600 km. E ele recebia qualquer estrangeiro em sua casa. Outra coisa, veio uma fome sobre a terra de Canaã. Ele não ousou. Foi-se embora para o Egito. E ainda disse que Sara era sua irmã. Mas o Eterno cuidou dele e não deixou que o faraó naquela época tomasse Sara como... Até tomou Sara como esposa, mas não coabitou com ela. Então, meus irmãos, vocês veem que negócio com Abraão era mais embaixo. Porque Abraão era filho do homem, descendente direto de Noé. Estudou com Shem. E aí fica a reflexão para nossas vidas hoje, né? Shem, ele teve uma função muito importante. A função de Shem era preservar a fé monoteísta. Em meio a tudo que aconteceu lá com Nimrod, Shem preservou a fé monoteísta. A função de Shem foi essa, preservar. A função de Abraão foi expandir a fé monoteísta. O Midrash fala que Abraão recebia em sua tenda os estrangeiros e ensinava sobre o Deus de Abraão. Até então, El Elyon, o único Deus, Deus Altíssimo, Deus de Shem. Diz que ele ensinava sobre El Elyon para o estrangeiro que chegava lá. Enquanto Shem, a pessoa tinha que ir para a yeshiva estudar. Então, o que nós podemos trazer para nosso cotidiano hoje é: primeira coisa, o que é que eu estou fazendo hoje? Preservando a fé monoteísta. Mas eu falei, tirar você do local de idolatria. Porque Abraão estava no local de idolatria com seu pai. E aí Deus fala, vai por ti mesmo. E aí, enquanto nós hoje temos a missão de Shem, de manter viva a fé no único Deus. Nós precisamos hoje aqui manter viva a fé na unicidade de Hashem. E nós também temos a missão de Avraham Avinu, de receber o estrangeiro de portas abertas, que é muitas vezes o que não tem no judaísmo tradicional, porque eles têm a missão de Shem, manter a fé. Mas a missão de Abraão, abrir a porta, receber o estrangeiro e ensinar para ele a fé no único Deus. Então, fechando o nosso estudo da Parashá Let Lechá, porque tem a missão de Abraão, receber o estrangeiro e ensinar sobre a fé do único Deus. E assim, e aí dizem, né, assim como Abraão, como Israel peregrinou no deserto, Abraão chegou em Canaã no deserto. E mesmo que a gente passe por momentos de deserto, nós temos o maná, nós temos o pão e o vinho, nós temos a bênção de um sacerdote de El Elyon, e nós continuaremos o nosso trabalho recebendo estrangeiros e ensinando a eles. Amém? Vou fazer a Bikat HaKohanim, bênção sacerdotal. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yae Adonai panav elecha vichunecha. Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha. Shalom. Amém. Shabbat Shalom, meus irmãos.